Nesta aula eu vou mostrar para vocês uma régua que é assim fantástica. Alguns chamam de dança dos quadrados, flip-flap, eu chamo de twist. Essa é a nossa régua twist. Esta régua faz o nosso twist em 5 tamanhos. Claro, eu vou mostrar um tamanho para vocês poderem depois utilizar a régua do tamanho que vocês quiserem. Quero falar para vocês também que essa régua, essa dança dos quadrados, ela não faz só aquela coisinha simples dos quadradinhos, da dancinha dos quadrados. Ela faz também desenhos, desenhos como um coração, como um cachorro, como um gato, tudo nessa técnica. E eu vou mostrar para vocês, até o final dessa aula, como vocês fazem para desenhar o que vocês querem fazer com o twist, com a dança dos quadrados, tá bom? Todas as nossas réguas vêm com o nosso passo a passo, junto com a régua, que vocês podem adquirir no www.ateliermh.com.br. Então, eu quero mostrar para vocês que essa régua, para quem não lembra da dança dos quadrados, tá? É esse desenho, ou esse desenho, ou esse desenho, está aqui. Então, na nossa régua vai ter umas marcações, 9, 12,5, tem 5 marcações, porque são 5 tamanhos. Então, aqui no nosso passo a passo, vai ter a informação. Se você quer fazer a menorzinha, você vai cortar o quadrado com 12,5 e fazer a borda com 7,5 centímetros. Então, está tudo especificado. Então, o que nós temos que fazer primeiro? O tipo 9-patch, aqueles quadrados juntos de tecido que eu vou mostrar para vocês. Então, está aqui na nossa folhinha. Faz os quadradinhos do tamanho que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem, do desenho que vocês quiserem. Coloca a borda, dando um destaque, claro, para não se confundir com as cores. E depois desses quadrados que nós vamos começar a nossa técnica. Vou mostrar para vocês, aqui nós tínhamos os nossos quadrados. Então, eu fiz 1, 2, 3 quadrados laranja, 1, 2, 3 quadrados azuis, tá? E coloquei 2 e 2, e coloquei a nossa borda, aqui eu fiz de 12,5, tá? Eu vou usar essa primeira, a minha régua já está super usada. Eu vou usar esse primeiro corte. Então, eu coloquei, aqui está 9. O que eu fiz, fui lá na nossa apostilinha, que vai junto com a régua. O quadrado tem que ser de 12,5 e a borda de 7,5, tá? Então, eu fiz 6 quadrados de 12,5, 3 laranja, 3 azul. Coloquei uma borda branca de 7,5. E vamos fazer um joguinho americano para a gente tomar um café da tarde, um chá, um chocolate. Vou mostrar para vocês como se usa a régua. Então, nós temos o quadrado. Em todas as emendas, ou cruzamento de emendas, dá para ver aqui? Cruzei a emenda do laranja com o azul, tá? Tem uma cruz aqui. Então, nós vamos pegar, nossa régua também tem essa cruz. Nós vamos pegar o meio e vamos centralizar. Aqui tem uma costura, aqui outra costura. Colocamos o risco da régua em cima das 2 costuras e o centro da nossa régua no centro da costura. O que nós vamos fazer? Só passar o cortador aqui. É uma vez só, mas eu prefiro o outro cortador. Vamos trocar. Esse é muito pequeno, não gosto. Olha. Passei aqui. Vamos virar a régua. Viramos a nossa régua. Não tem importância se fizer assim, porque não vai ter como você se confundir. Viramos a régua
Centralizamos novamente na nossa costura, colocando o meio no meio do centro aqui da costura e vamos passar o cortador do outro lado. Não tem segredo nenhum, certo? Então, nós vamos ter o nosso pedacinho cortado. Agora, uma coisa não podemos fazer, que é misturar os nossos pedacinhos. Porque se misturar vai virar um jogo de quebra-cabeças e depois nós vamos, se for muito grande, não vamos conseguir colocar mais no lugar. Vamos cortar mais um aqui da borda. Na borda, nós não temos a outra costura do lado, então nós vamos centralizar essa costura aqui. Essa costura da borda mais a costura do quadrado. Não importa quantos quadrados você fez, é sempre assim. Então, passamos. Opa! Isso aqui é um perigo, gente. E isso pode acontecer com qualquer um, olha. E se isso acontece, isso aqui passou na mão, corta mesmo. Então, cortamos dos dois lados, viramos a régua, colocamos no mesmo lugar o risco da régua aqui na costura da borda, na costura dos quadrados. Passamos o cortador do outro lado. Tiramos mais um pedacinho. Finalizou aqui. E assim nós vamos na sequência. Todas as costuras aqui, 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 viramos, todas as costuras nós vamos ter que cortar. Vou cortar mais um para vocês verem. Olha. Vamos ter que cortar todos. Passamos aqui, viramos a régua. E cortamos mais um, que é daqui. Então, nós vamos montando ele ali para depois a gente poder costurar, tá? Vou mostrar para vocês agora como que a gente vai... Deixa eu cortar esse restinho aqui, vai? Porque assim a gente já monta ele completo. Então, colocamos a costura aqui. É tão rápida essa régua, tão prática, que vale a pena a gente terminar. Todos esses trabalhos que nós fazemos com as nossas réguas, vocês podem colocar manta acrílica, podem quiltar, fazer um quilt, tá? Aqui nesse trabalho, um quilt assim, só de movimento, tá? De ondas, ele já fica bem legal, porque é simétrico. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Agora nós vamos cortar o último aqui, ó. Então, não tem segredo, né? Olha aqui. Marca da régua com marca da costura. Se tiver um cortinho a mais ali em cima, embaixo, não tem problema, nós vamos costurar e vai sair. A gente está acostumado com... Então, tá aqui a nossa montagem. Vou montar para vocês agora aqui direitinho, para vocês verem a montagem e a costura, tá? Da nossa régua twist. Esse eu fiz no menor tamanho. Nós podemos fazer em 5 tamanhos. Montamos aqui o nosso twist ou dança dos quadrados.
Foi super fácil, né, gente? Lembra quando nós tínhamos apenas esse moldezinho aqui, olha? E a gente tinha que costurar todos, era super complicado. Então, olha, estão todos aqui. Já costurei uma faixa, então nós vamos colocar assim e costurar por faixas. Já costurei uma faixa, vou costurar aqui as outras faixas, pra gente, depois nós costuramos faixa com faixa. Tá ok? Vou costurar para vocês agora essa outra faixa. Então, vamos deixar montado o nosso trabalho e vamos pegando a sequência, colocando frente com frente e costurando com o pé de máquina o nosso twist. Deixa o trabalho pronto, que é pra gente... Olha, um pé de máquina, com o trabalho lá todos no lugar, pra gente não misturar. Aí vamos pro próximo. Frente com frente. Vamos tirando nossas linhas. Tá aqui nossa costura. Próximo. Frente com frente. Vamos costurar o outro. E vamos costurando assim, um por um. Não adianta querer ir costurando 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, porque vai dar confusão e não vai encaixar, principalmente se tiver muitas cores ou um desenho difícil que vocês façam. Então tem que ir um a um. Mais um, nosso último, frente com frente. Costuramos. Agora, nós temos nossas 3 faixas costuradas. Então, ficou assim. Vamos costurar agora uma faixa na outra, tá? Encaixando as costuras. Não se esqueçam, sempre encaixando as costuras, tá? Encaixando as costuras, ó. O encaixe da costura, um para lá, outro para cá, travou, encaixou. Um para lá, outro para cá, aqui, ó. Um para cá, outro para cá, travou. Vamos costurar agora a nossa faixa. Tudo com pé de máquina, tá? Tô fazendo tudo com pé de máquina. Não tem 1/4, meia polegada, nada. É um pezinho de máquina. Sem dificuldade. Tiramos os nossos
alfinetes. E temos um costurado no outro. Olha que bonito o nosso trabalho. Vamos costurar agora a nossa outra faixa para fazer o nosso tapetinho de chá. Vamos ver aqui, juntando aqui, olha. Um para lá, outro para cá. Encaixa a costura, tá vendo? Fica certinho. Vamos colocar nossos alfinetes. Um para lá, outro para cá. Encaixou. Um para cá, outro para cá, ó. Um para cá, outro para cá. Encaixa direitinho a nossa costura. Um alfinetinho. E acertamos a nossa pontinha aqui. Certo? Não tem segredo. Vamos costurar então a nossa outra faixa. Vamos lá, depois nós cortamos todas essas linhas, passamos bem para ficar bem assentadinho e bem bonitinho. Esse é um trabalho que você pode ou não colocar uma borda depois, se quiser que ele fique um pouco maior, senão você vai poder encerrar ele assim. Agora eu vou mostrar para vocês ele pronto. Costuramos o nosso tapetinho de chá, tá? Lembra que eram 3 quadrados de 12,5 laranja, 3 quadrados de 12,5 azul, mais uma borda de 7,5 centímetros branca em volta, que nós cortamos com a nossa régua twist, juntamos e ele ficou assim, esse trabalho, ok? Então, o que eu falei para vocês, pode colocar uma borda laranja, uma borda azul, uma borda florida, ou não, pode terminar ele assim, colocar uma manta, um forro, fazer um quiltzinho e terminar. É um tapetinho de chá, né? Dá para colocar uma caneca, uma cestinha com umas bolachinhas para servir uma pessoa querida, ficou uma gracinha, né? Agora eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz, olha, aqui está escrito quilt, tá? Está escrito quilt, dá para ver bem, né? Que eu fiz num papel quadriculado. Por quê? Vocês não vão fazer quadrados? Então, tudo que vocês fizerem no papel quadriculado, vocês pintam, escolhem a cor e vai fazer um trabalho, um desenho com twist. Vocês podem fazer também, utilizar também um gráfico de ponto cruz. O gráfico de ponto cruz já está todo quadriculadinho, colorido. Vocês podem usar e fazer aquele quadradinho, emendar o tecido, depois corta na sua régua twist. Vocês vão ter aquele desenho no twist, tá? Então, nós temos aqui, ó, num papel quadriculado, vocês desenham o que vocês quiserem. Vocês vão ter aqui um coração, que foi feito com a mesma técnica twist, como esse trabalho aqui, que eu fiz em 3 cores também, pode ser um tapetinho, um joguinho americano. Ali, na verdade, eu fiz uma colchinha para uma cama de boneca, né? Então, pode ver que tem várias utilidades, sem contar esses trabalhos que vocês podem fazer com desenhos usando o gráfico de ponto cruz ou desenhando no papel quadriculado. Foi bem rápido, não foi, gente, para fazer o nosso tapetinho? E olha que trabalho lindo, né? Com 6 quadrados. Essa é a nossa régua twist, que vocês podem adquirir no www.ateliemh.com.br. E mais uma aula para vocês. Até a próxima.